Muito bem, como eu tenho falado para vocês, o nosso estudo de hoje é falando sobre a fé de Jesus. Nós vamos focar sobre esse assunto. Como eu falei para vocês também, semana passada a gente falou sobre a paciência dos santos e a semana retrasada falamos sobre os mandamentos de Deus, né? Vemos seguindo uma mensagem do terceiro anjo, uma mensagem forte, precisa para o nosso tempo, onde fala ali da marca da besta, né? O número do seu nome para aqueles que recebem a marca da besta, o número do seu nome na sua mão ou na testa, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, né? Preparado sem mistura. E há uma proclamação aqui, quando Cristo ele voltar, ele vai apresentar para toda a humanidade os seus filhos, né? Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? A paciência dos santos e também tem a fé de Jesus. Deixa eu só abrir aqui o meu estudo. Eu queria já a participação do nosso amigo, o Paulo Henrique, né? Deixa eu só pegar o meu tema aqui e agora a fé de Jesus. Bom, enfim, lá em Apocalipse capítulo 14, no verso 12, na minha versão aqui, né, fala assim, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Algumas traduções falam sobre a paciência dos santos, né? Mas a palavra grega, né, realmente, ela pode ser traduzida por essas duas palavras, ou perseverança ou paciência, né? E agora nós vemos a fé em Jesus e tem traduções que fala a fé de Jesus, né? Então, qual seria a melhor tradução quanto a isso? Mas o que também a gente tem que enfatizar aqui é a importância, né, de proclamar não só a mensagem, né, da guarda dos seus mandamentos, mas também guardar a fé de Jesus, né? Tem que ter esse equilíbrio que é o perfeito entre guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Eu vou me dirigir para o Paulo Henrique. Qual a interpretação correta para Apocalipse 14, 12? Ter a fé de Jesus ou guardar a fé de Jesus, né? É a mesma coisa, né? Ter a fé de Jesus, guardar a fé de Jesus, ou então ter a fé em Jesus, né? Tem alguma diferença, né? Porque você pode pensar, não vejo diferença, né? Mas será que tem alguma diferença? Qual a diferença na tradução? Isso implica, então, no seu significado e na sua compreensão? Eu queria que o Paulo Henrique fizesse o comentário dele de acordo com seus estudos, né? Pode soltar aí, Everton? Quando se fala desse assunto, a fé de Jesus ou a fé em Jesus, as Bíblias bem antigas, por exemplo, a edição da Bíblia João Ferreira de Almeida, que foi o tradutor, né, para o português, de 1681 e também de 1819, traz a expressão fé de Jesus em Romanos 3:22, em Gálatas 2:16, em Apocalipse 14:12. E sem mencionar, né, a Bíblia King James 1611, fiel, ela também vem com essa expressão nesses versos que acabei de mencionar. Fé de Jesus. Somos justificados pela fé de Jesus. Será que existe alguma diferença? Justificados pela fé em Cristo ou pela fé de Cristo? Uma das perguntas também importante, se o correto é ter a fé de Jesus ou guardar a fé de Jesus. Ora, se temos a fé, conservamos ela, guardamos. Então, se guardamos, é porque temos essa fé. E como eu falei, né, alguns segundos atrás, justificados pela fé de Jesus, significa que Jesus Cristo, ele nunca, na sua vida, quando ele viveu aqui, neste mundo, ele nunca vacilou, ele nunca se desviou da sua fé no Pai.
Nós, pelo contrário, infelizmente, chegamos a nos desviar muitas vezes. E daí não confirmamos a lei, pecamos, pecado, transgressão da lei. Através de nossa fé por si só, nunca poderíamos ser justificados. Então, somos justificados por essa fé de Cristo e, em consequência, temos fé nele, porque confiamos que ele é perfeito, sua fé foi perfeita até o fim, nunca vacilou, ele nunca pecou. Paulo até fala em Romanos 14, verso 23, no finalzinho do verso ele diz: pois tudo que não provém de fé é pecado. Então, muitas vezes, na nossa vida, todos, a Bíblia fala que todos pecaram, então todos não chegaram a viver, pela fé e daí cometer o pecado. Eu tenho aqui em mãos um comentário inspirado que diz assim: a fé de Jesus é falada, mas não entendida. O que constitui a fé de Jesus? Que pertence à mensagem do terceiro anjo. Jesus se tornando nosso portador do pecado para que ele possa se tornar nosso Salvador, que perdoa os pecados. Ele foi tratado como merecemos ser tratados. Ele veio ao nosso mundo e levou nossos pecados para que pudéssemos tomar sua justiça. A fé na capacidade de Cristo para nos salvar ampla, completa e inteiramente é a fé de Jesus. Interessante que em Apocalipse 2:13 tem mais uma evidência sobre um grupo de pessoas, de cristãos fiéis, que foi elogiado por Cristo. E diz assim o verso: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa é a carta à igreja de Pérgamo, e nesse período aí foi quando a igreja começou a ter ligação com o Estado, igreja e Estado se unindo, e o mesmo se dará nos tempos finais. Igreja e Estado vão se unir. Daí, um grupo vai seguir adorando a besta e a sua imagem, e um grupo permanece fiel à fé de Jesus. Um grupo que segue a besta e a sua imagem professa ter fé em Cristo, mas é uma falsa justificação que deixa Jesus Cristo de lado. Eles apresentam uma obras, melhor dizendo, para se salvarem, mas não segue fielmente a Cristo, não segue os seus passos, ou seja, não tem a fé de Jesus. Esse grupo é protegido do engano de Apocalipse 14. São protegidos desse engano de Apocalipse 14:12, porque eles permanecem na fé de Jesus. Ou seja, permanecem na verdadeira justificação, sendo justificados pela fé de Cristo. E que leva à obediência a todos os mandamentos, ou seja, viver como Jesus viveu. Um abraço para nosso amigo Paulo Henrique, que Deus te abençoe, com certeza ele está acompanhando lá o nosso programa. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui, me dirigir ela, vamos conversar, né? Vou mandar essa pergunta para o Everton. Se Apocalipse 14:12 é enfatizada a importância de guardar os mandamentos de Deus e também é enfatizada a necessidade de guardar a fé de Jesus, então por que Paulo deu tanta ênfase na salvação pela fé ou pela graça, né? Porque ele tem dito, né? Ninguém será justificado, né? Portanto, né? Nós seremos justificados pela fé em Jesus, independentemente das obras da lei, né? Isso significa que não precisamos mais guardar a lei, né? Guardar os mandamentos de Deus, né? Afinal de contas, porque Jesus menosprezou, entre aspas, né? Aqueles que justamente cumpriam com seus mandamentos, né?
Será que realmente não há nenhuma necessidade, nenhuma importância na guarda dos mandamentos, né? Na guarda da lei de Deus, né? Porque parece-me que lá, principalmente no livro de Romanos, né? Que Paulo tem falado muito sobre a questão da justificação pela fé, né? Dá-se a entender isso, né? Então, como é que a gente trata desse assunto, né? Entre a fé de Jesus e guardar os mandamentos de Deus, né? Para os versículos bíblicos, né, que o nosso Paulo apresenta. Eu queria que, de uma certa forma, o Everton pudesse responder essa questão aí. Eu queria que tu apresentasse alguns exemplos, né, bíblicos, né, que falam basicamente também a respeito disso, Everton. Sim, nós temos alguns exemplos onde isso aconteceu, como é no caso de Mateus 19:22, onde existe um jovem rico em que vai falar com Jesus e ele diz que desde sua mocidade ele tem guardado fielmente todos os seus mandamentos. Ele diz: o que é que me falta para ser bom? E Jesus diz: você não é bom, bom é o Pai. Ele diz para o jovem rico: deixe tudo que você tem e me siga. Só que ele não quis. Ele Não quis achava que por suas obras ele seria salvo. Ele achava que suas obras o salvariam. Ele depositou toda a sua fé no que ele tinha feito. Entendi. A gente pode pensar dois fatos, né? Se o jovem rico ele chegou para Jesus na confiança, tal confiança, né? Porque muitas pessoas pensam e tendem a pensar de que, porque eu tenho muitas propriedades, né? Porque eu sou próspero, né? Nos bens, né? Deus está me abençoando e eu vou lá a Jesus e vou perguntar o que é que me falta. Será que ele estava esperando ali Jesus dizer, não, meu filho, você já tem guardado os mandamentos de Deus, a sua salvação está garantida, o reino de Deus está garantido para você. Ou, se de fato, se ele veio com esse ar de arrogância, né, de querer se exaltar, ou se de fato ele estava interessado no reino de Deus e, portanto, perguntou a Jesus, Jesus, o que é que me falta? Né? Será que ele estava disposto, de fato, a fazer algo mais, né? Jesus não, falta isso, meu filho. E ele, se ele estava prontamente a cumprir. Mas nesse caso, Jesus falou, né? Vende tudo que tu tens e dá aos pobres, né? E terás um tesouro no céu. Mas, no entanto, ele saiu entristecido dali, né? Porque ele esperava mais Uma confirmação. do que um conselho. Uhum. Do que ele deveria fazer. Ele estava mais cheio do ego em pensar que pelos seus atos ele seria salvo. Pelos seus atos ele seria salvo, né? De querer demonstrar, né, os seus atos, né, pela guarda dos mandamentos, né? Ele queria a aprovação, de fato, das pessoas, né? Duas coisas eu gosto de imaginar nesse texto aí, meninos, e ouvinte também, né? Primeiro, rapaz, que autoridade o jovem rico também tinha, né? Porque assim, e assim, a ousadia, porque ele pergunta para Jesus, e quando Jesus lista, especialmente a segunda tábua dos 10 mandamentos, que é o amor do homem com o homem, né? O amor ao próximo, né? Ao próximo, isso. Para o próximo. E ali ele fala, não matarás, enfim, não adulterarás. E aí ele fala, Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde novo. E ele está falando para o Filho de Deus. E de fato, ele estava certo. Imagina, quem teria coragem de falar, Deus, eu faço tudo que está na Bíblia aí que o Senhor está me dizendo, eu fiz. E Jesus não falou, não, você mentiu. Não. Jesus falou, verdade, você fez tudo. Ou seja, a vida dele era exemplar. Ele era impecável nesse sentido. O por fora era lindo, né? E eu lembro, depois que Jesus falou para alguns fariseus, né? Que eram como sepulcros caiados. Por fora era intocável, era pleno, mas por dentro ainda faltava. Eu acredito que o Jesus não citou os 4 primeiros mandamentos, né, que fala ali, né, da guarda do sábado, né, não tomar o nome de Deus em vão, porque nessa parte aí sim é que ele cumpriria, né? É isso que eu queria chegar. Se ele já era bom na segunda parte, ele era melhor ainda na primeira, Na primeira, é verdade. Em tudo que as leis judaicas exigiam dele, ele sabia.
ele praticava. No entanto, aí faltava uma coisa, que na verdade era o tudo, né? Uhum. Que era a essência. Aí Jesus fala o seguinte: já que você é tão bom, que de fato, moralmente por fora você agora vai vender tudo que você tem e você vai ter um tesouro no céu. Então vai, faz isso. Aí ele olhou para as riquezas, ele olhou porque realmente ele queria, era outra coisa, era uma confirmação de Jesus e não uma mudança de rumo, e ele se entristece e sai daquele caminho, né? Uhum. E aí a gente Exatamente. reflete, né? Quantas vezes a gente tem um exterior bonito, mas o interior apodrecido, né? Exatamente. Palavras bonitas, mas atitudes rasas. Então, a fé de Jesus ali no finalzinho não é sobre quem faz mais ou quem deixa de fazer. Sobretudo, é por onde nós estamos Uhum. sendo guiados, né? Na verdadeira dependência de Deus. Essa é o motor da obediência, é depender de Deus. Exatamente. Eu queria, Everton, que tu pudesse citar assim, mais exemplos, né, para que não fique muito vago, né? A gente explicou muito bem aqui o caso do jovem rico, mas que você citasse aí mais, tem exemplos bíblicos ainda que a gente pode citar aqui, como foi o caso do jovem rico? Nós temos o exemplo, Gleison, de um fariseu e um publicano, que é Certo. citado lá em Lucas 18, do 9 ao 14, onde os dois vão ao monte para orar, e o fariseu em pé orava, dizendo: Graças a Deus te dou, porque não sou como os demais roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E o publicano, por sua vez, orava: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O Everton, agora o que eu acho interessante, porque logo no início dessa história, né, diz assim, começa assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros, né? Então, essa religião externa, né, de querer cumprir com os mandamentos, né, por se exaltar, né, por achar que na guarda dos seus mandamentos, das leis, eles vão ser salvos, né? Esse não é o plano de Deus. Diz: olha, vocês vão guardar isso aqui para que vocês sejam salvos. Né? Onde é que está escrito assim na Bíblia? Mas assim, a obediência aos seus mandamentos é uma demonstração de amor para com Deus. Eu sou salvo mediante a fé em Cristo de que Ele morreu por mim para garantir essa salvação. Isso era uma parábola de Jesus, Uhum. onde ele contava sobre duas pessoas, em que uma delas dava graças a Deus por não ser igual aos outros. Aos outros. Ele estava se enaltecendo e colocando as pessoas para baixo. Ele estava achando que suas obras, novamente, assim como o jovem rico, os fariam melhor do que qualquer um outro. Ele mencionou aqui, devolva o dízimo, né? Consequentemente, ele guardar o sábado e os demais mandamentos, mas Deus não deu os mandamentos para que a gente pudesse cumprir e, ao mesmo tempo, menosprezar os outros, né? A gente poderia mencionar aqui também o filho pródigo, né? Tá lá em Lucas 15, 29 e 30, né? Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, né? Mataste-lhe o bezerro cevado. Então, veja, o desprezo que ele teve para com o seu filho, né? Este teu filho, né? Ele não disse, né, esse meu irmão, não, este teu filho aí e tal, né? Eu que guardei, né, não sei o quê, e o pai olha para ele e diz: filho, tudo que é meu, que é teu, né? Como é que tu diz que eu não te dei nada, né? Então, essa questão de você menosprezar os outros, simplesmente porque, entre aspas, você está cumprindo com os mandamentos, não vale de nada. Então, eram pessoas que tentavam se justificar por suas obras. Então, por isso que Paulo, ele enfatizou muito essa questão. Vocês não são justificados pelas coisas que vocês fazem, né? Será uma evidência, né, do amor que você tem para com Deus e para com o próximo. Não é verdade? Exatamente. Se a gente estudar ali Lucas 15, a gente vai perceber que o público que está ouvindo aquelas parábolas de Jesus Uhum. são, em parte, religiosos,
judeus que tinham por prática a religiosidade, mas também tinham muitos pecadores, por assim dizer, né? Pessoas que não tinham costume de ir na sinagoga, pessoas que não tinham a obediência aos rituais judaicos. E aí Jesus propõe essa parábola para tentar, e graças a Deus conseguiu, Uhum. alcançar o coração de todos e também o nosso coração, né? Porque, no final de contas, ali, ambos os filhos estavam perdidos, um fora de casa e outro dentro de casa. Um por desobedecer e ir embora, e outro por desobedecer, mas ficar dentro com a fachada, né? E aí, interessante, quando ele fala nesse teu irmão, ele já desconsidera, esse teu filho, perdão, já desconsidera o seu irmão, né? E aí ele se agarra àquilo que ele fez e o que deixou de fazer, né? Como se ele falasse assim, eu não fiz nada, eu não saí de casa, ele saiu de casa, ele vendeu as posses, ele gastou tudo, eu nunca fiz isso, eu sou melhor do que ele, logo, ele que não é filho, eu sou filho. Uhum. Mas, na verdade, ambos não eram fluxicheiro, né? Como assim se diz? É verdade. Até porque quando o pai ele vai dividir, ele reparte os haveres, né? Ele dá a parte pro filho mais novo, mas o filho mais velho também pega a parte dele, né? E É aí, verdade. infelizmente, ambos estavam equivocados E eu no seu acredito que ele, relacionamento até com o o pai. filho mais velho, ele desejava isso também, a parte dele, né? Sim, Ele só sim. não demonstrou isso em palavras, né? Sim, mas ele pegou. Quando a Bíblia fala assim, repartiu, eu só reparto quando eu dou uma parte para você, uma parte para mim, eu reparti, É né? verdade. Então ele também pegou ali a posse. E interessante que naquela época, quando eu pegava a herança, eu estava dizendo pro meu pai, eu quero que o senhor morra. Então ele É também, verdade, né? ele estava errado na história. É triste. Ok. Agora que interessante, pastor, que lá em Mateus capítulo 6, verso 1, 2 e o 5, fala que quando a gente der esmola, né, diante dos homens, né, diz assim, né, guardai-vos de fazer a vossa esmola, né, diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, né, nas igrejas e nas ruas, né, para serem glorificados pelos homens. Né? Rapaz. Eu lembrei de uma coisa aqui, deixa eu quebrar o protocolo. Tranquilo. Porque eu me lembrei aqui, esse princípio espiritual que Jesus está ensinando, ele é muito, muito bonito, né? Uhum. Porque para ser bom, não precisa mostrar que é bom, né? Quem é bom e ponto. E hoje a gente vê, tem alguns canais aí na internet, no YouTube, né? De pessoas que pegam uma quantia de dinheiro, né? Aí vai na Uhum. rua, aí oferece ali para as pessoas pobres, Filma para depois postar, né? posta, viraliza e ele ganha mais do que o que ele repartiu, né? Uhum. Então o princípio de fazer o bem não é mostrar ser bom, mas é ser bom em essência. Nós somos criados para isso. Então veja, aí eu estou ali, eu vou fazer algo bom, eu preciso tocar as trombetas, como Jesus falou, Uhum. preciso colocar na rede social o que eu fiz, eu preciso aparentar para todo mundo que eu sou uma pessoa boa. Aí a partir desse ponto eu já deixo de ser. Aí aquela pergunta, né? A gente não vai julgar aqui todos, né? Não sei se uma parte Intenção faz. só Deus, né? Só a intenção só Deus, né? Mas será que se ele não tivesse retorno, né, através de ser transmitido ali pelo YouTube, né? Se ele não tivesse esse retorno de poder, né? Sempre tá fazendo seus vídeos, será que ele continuaria com esse ato, né? Exatamente. Essa é a pergunta. Dificilmente, né? É o mesmo caso do jovem rico, né? Onde, Uhum. no caso, ele busca mais aprovação Uhum. que Aprovação. verdadeiramente... Eu acho que ele estava mais realmente interessado na aprovação de Jesus. Não, meu filho, realmente você é destacado aqui entre a sociedade, você cumpre nesses mandamentos, né? Exatamente. Do que simplesmente Deus dizer assim, olha, tá faltando alguma coisa, faz isso, né? Porque quando Jesus falou, ele logo foi embora, não fez, né? Porque se ele tivesse disposto, realmente, ele o faria, como Jesus tinha dito, né? Então, como é que a gente tem que fazer? Né? Porque ele disse, olha, quando deres esmola com uma mão, esconda a outra para que não veja. Então, será que a gente não deve fazer obras? O que é que diz lá em Mateus capítulo 5, verso 16? Diz assim: e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu.
Ok, mas como é que a gente pode conciliar isso aí, ó? Quando você der esmola, né? Não toque trombeta, não faça isso, aquilo, outro. Aí agora o verso parece dizer, ó, faça brilhar as vossas obras diante dos homens, né? E aí, como é que a gente... É porque assim, a luz quando chega, ela dissipa as trevas. Uhum, Então, quando Jesus fala assim, façam a vossa luz brilhar, é uhum, ser natural, né? Porque quem uhum, brilha, tem até uma música bonita que fala assim, né? Que é a luz de Cristo que brilha em nós, né? E a canção diz, Senhor, faça que, mesmo sem palavras, eu fale do teu amor. Então, praticar boas obras nada mais é do que ser um objeto, um do que objeto, né? ser um instrumento nas mãos de Deus, e assim o Pai vai ser glorificado. Veja, os milagres de Jesus, quando ele fazia, não era para engrandecimento ou popularidade do seu ministério terrestre, mas era para a glória de Deus. Tanto é que inúmeras vezes ele falou, filho ou filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou, não fala para ninguém. Uhum. Então, realmente tem um propósito, né? Faça resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a Deus, né? O vosso Pai que está nos céus. Então, a glória não é para o homem, né? A partir do momento, né, que você realmente fazem as obras, guarda a lei, os mandamentos, né? A partir do momento que você chama a atenção dos homens para você ser glorificado, você já você já está perdido, né? O único objetivo realmente é de glorificar a Deus, né? Então, por isso que Paulo ele enfatiza essa questão, olha, não é por obras da lei, porque vocês estão preocupados com tudo isso aí, né? Com um fim, com um propósito, mas é pela fé. E essa fé em Cristo, né, ela tem que ser operante, é a que realmente trazem boas obras, né? E com isso, quer falar? Se quiser falar, Não, pode não, falar. só isso mesmo. Só dei um E amém em pensamento aqui. E com isso eu quero. Você quer dar algum outro exemplo, Everton? Eu acho que já tá bem esclarecido aqui, né? Teríamos outros exemplos para dar, mas você pode até acompanhar lá, principalmente no livro de Mateus, capítulo 16, Mateus 23, 25, 28, Mateus capítulo 6, foi que a gente leu aqui, 1, 2 e 5. Também no livro de Lucas, lemos 2 textos aqui, e também Mateus 19, 17 e 22, como exemplo aqui para vocês. Então, a próxima pergunta que eu faço, e qual é a importância, então, das obras na salvação do crente? Qual a importância das obras na salvação do crente, né? Será que as obras de fato são importantes, né? Será que as obras realmente ela é importante para a minha salvação, ou eu só preciso ter fé em Jesus? Ou eu só preciso acreditar que Deus existe e bato no peito, eu tenho fé em Jesus, enfim. Boa pergunta. Então, vou responder aqui curto e grosso. Ok. Para salvação, as obras não têm nenhuma função. Uhum. Nenhuma, nunca teve e nunca vai ter. Para ser salvo, repito, obra não tem nenhuma função. Ponto. Certo. Exatamente. Continuação agora. Porque tem a segunda pergunta, né? Que Aham, pergunta assim, aham. então qual é o valor das obras? O valor das obras é porque fomos feitos. Deus nos fez para andarmos na sua luz, para brilharmos a sua luz. É impossível alguém que é salvo não ter obras. Não tem como eu Exatamente. ter fé e não ter obras, porque Deus me fez para viver como Ele em boas obras. Então, eu sou salvo unicamente pela graça, mediante a fé, e então Cristo me justifica. E então, em resposta ao que Ele fez por mim, ao que Ele me resgatou, ao que Ele me fez, eu vivo em harmonia com as obras. Porque se eu falo apenas, eu creio e não faço, eu estou me assemelhando ao ímpio ou ao fariseu, né? Que Jesus falou, povo mau, honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Está Porque longe de mim. quando eu falo, eu Verdade. preciso viver. Então, a sincronia não é para salvação fé mais obras, não. Salvação é Unicamente pela fé, no caso, unicamente né? pela Pela fé. fé. No entanto, quando eu estou salvo, eu estou andando na nova luz em obediência com a palavra de Deus.
Verdade. Agora, interessante, porque se a gente... Tem muitas pessoas que usam, por exemplo, Romanos capítulo 3 verso 28, né? Quando diz, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Que foi isso que o pastor falou. Não é fé mais obra, né? Não, você tem que ter fé e ter obras. Aí você vai ser salvo, né? Não. É pela graça de Jesus mediante a fé, né? E isso é que nós somos salvos, né? Só que as pessoas pensam, né, que não, agora eu vou viver em desobediência, né? Ó, lá a Bíblia diz, né? Deus vos deu a liberdade, mas não usei dessa liberdade para dar ocasião à carne, não é verdade? Então, o verso 31, né, do mesmo capítulo, quando ele diz que que a gente é justificado pela fé, independente das obras, ele pergunta: então anulamos, pois a lei pela fé? Ele diz, de maneira nenhuma, né? Antes confirmamos a lei, né? Ou quando as pessoas usam Romanos 5, 20 e 21, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, né? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? As pessoas realmente exaltam muito, né, a graça, né? E correto, né? Mas realmente tem um desprezo enorme pelas obras, as boas obras que Deus deixou de antemão para que nós andássemos nela, né? Como diz lá no livro de Efésios, né? Exatamente, é o que é conhecido como graça barata. O que é graça barata? Uhum. Graça barata é a hipocrisia, ponto. Porque assim, eu falo, mas não faço, né? Eu falo de graça, que Deus me salva, de fato, Ele salva, mas eu não quero ser salvo. Porque a partir do momento que eu falo, mas eu não estou, eu nunca estive. Dá para entender? Então, se eu falo da graça, Deus me salvou, mas eu estou vivendo uma vida diferente do que Deus me fez. Então, minhas palavras são hipócritas. Porque eu não estou vivendo o novo de Deus. Eu não estou vivendo o que Deus me deu. Não estou vivendo o que Deus me projetou para ser. Eu estou apenas falando que sou, mas não sou. Então, volta à hipocrisia. Hipocrisia não é apenas alguém que faz e usa desses artifícios de fazer para se justificar. Isso é um ponto da hipocrisia. O outro ponto é eu falar que Deus me salva e eu não estar querendo viver como um salvo. Uhum. Exatamente, pastor. E quando eu li esse versículo, né, que a graça superabundou, o próprio Paulo, né, mais à frente, um versículo à frente, ele já diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? E ele responde, né, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, Exatamente. se a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei, né, como é que eu posso dizer assim, não, então não vou cumprir a lei, né, porque agora nós vivemos na graça, né, nós somos salvos pela graça, né, a fé em Jesus, isso já basta. É a tal graça barata, como o pastor mencionou aqui. Ou se não, pastor, quando eles usam Romanos capítulo 6, né, 14, 16, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, né, sobre o jugo da lei, né, vamos dizer assim, mas de graça, mas debaixo da graça. Mas ele mesmo responde em sequência para que não deixasse dúvida na mente das pessoas, né, de que as pessoas pegar um versículo isolado e esquecer Exatamente. do resto, né? E o que é que ele diz em seguida, no próximo versículo? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, pois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, né? Então, Paulo ele apresenta aqui realmente a importância, né, dessa fé que ela é operante, né, dessa fé que realmente ela traz em boas obras. Não é verdade? Exatamente. A graça é tão forte, a graça é tão poderosa que ela me liberta de mim mesmo. Você aí, espectador, tanto da internet quanto ouvinte, precisa lembrar o seguinte, ó. A justificação, que é também conhecido como graça, foi algo que foi dado gratuito. Então, ao olharmos para trás, Cristo já pagou. Ponto. Nós somos salvos pela graça. Ao olharmos para o presente, Deus nos projetou a vivermos nos melhorando. E à medida que eu dependo mais de Jesus, eu vivo a santificação.
sem a qual, diz a Bíblia, não tem como ver a Deus. E esse processo é o processo de toda uma vida. E todos os dias tem que ser um degrau a mais. Então eu sou santificado por Jesus. E quanto mais eu dependo dele, mais eu me pareço com ele, até, de acordo com Provérbios 4:18, atingirmos, né, a semelhança de Cristo, até tornar dia perfeito. Perfeito como Cristo é. Não no sentido de ter uma nova natureza, não, mas no sentido de estar liberto de uma vida de pecado. E por fim, quando Jesus voltar, nós receberemos ali o que é conhecido na Bíblia como a glorificação. Nosso corpo, que era perecível, agora vai ficar imperecível. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, esses 3 estágios não são complementares, lembra? Não são complementares, mas eles são o processo que todo santo e todo salvo vai passar. Salvo só pela graça. Se eu só tive a oportunidade da justificação, assim como o ladrão na cruz, ele está salvo. Se eu tenho uma vida para seguir, eu preciso todos os dias me santificar, porque eu fui salvo. E quando Jesus voltar, ele, com todos os salvos, irá glorificar o corpo e a mente para morarmos para sempre com o Senhor no céu. Muito No céu bem, não, na pastor. terra, né? Querem passar o milênio só aqui. No No céu, céu, né? e depois Volta retornaremos. para a terra. Mas isso é um outro tema que a gente vai estudar. Tudo bem. Ok. E só para a gente finalizar, porque o tempo da gente está esgotando aqui, né? Ou quando as pessoas utilizam Efésios capítulo 2, né? Verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Enfim, aí ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então, é o que estava acontecendo com o povo ali, judeus, os fariseus, né? Muitos mestres da lei, né? Ou pessoas como o tal jovem rico, né? Que chegavam se exaltando, né? Perguntando, o que é que eu faço, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque eles estavam orgulhosos de si, porque de fato, né? Eles cumpriam, né? Exteriormente, né? Jesus usou muito essa expressão, hipócritas, né? Sepulcros caiados, né? Onde vocês estão limpos por fora, né? À vista dos homens, mas por dentro, né? Só tem podridão. Então, não por obras para que ninguém se glorie, né? Porque se de fato nós fôssemos salvos por obras, nós nos gloriaríamos nas nossas próprias obras, né? Mas o versículo 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nas quais de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então, as boas obras que Deus preparou de antemão para que a gente ande nela, né? Mas nós somos salvos pela graça, unicamente pela graça, né? Exatamente. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Como é que a gente pode, então, se a gente puder responder, responde, mas o tempo está esgotado aqui, né? Como é que a gente pode conciliar, então, ali a fé, né, que Paulo tanto enfatiza no livro de Romanos, e agora nós vemos o Tiago, né, que enfatiza a importância das obras, né, para a sua justificação, né? Será que há uma conciliação? Com certeza, há uma conciliação porque toda a palavra de Deus, ela é inspirada, né? Segundo Pedro fala isso, ela foi inspirada por Deus. Não tem uma epístola que fala só sobre obra e outra epístola que fala só sobre fé. Você precisa entender, querido ouvinte, todos nós, né, que confessamos Cristo, que lei e obras não são atitudes complementares, uma complementa a outra, não. Uma é uma coisa e outra é uma outra coisa. Nós somos salvos pela graça, ponto. E nós somos agora, porque Deus nos salvou e nos criou, agora nós fazemos o que Deus quer, o que Ele nos projetou para ser. Então, assim, Deus, quando fez Adão e Eva, Ele o fez perfeito, né? Só que eles escolheram errado e a partir daí houve um plano de resgate. Então, Cristo os resgatou e resgatou toda a raça humana. Mas aquilo que ele já fez ali com Adão e Eva precisa retornar, né? Porque ele fez para as boas obras. Ele fez o homem para crescer e ser perfeito nos caminhos de Deus.
Então, essa obra da redenção, ela é completa quando acreditamos e nós voltamos a ser regenerados. E aí, todos os dias a gente vai se regenerando, todos os dias a gente se parece mais com Cristo. E repito, quanto mais nós dependemos de Cristo, mais nós nos parecemos com Ele. Por isso, as epístolas não estão em contradição. Elas, na verdade, estão nos revelando que somos salvos pela graça, mediante a fé, e que nós fomos feitos para viver em harmonia com Deus, se parecendo com Ele em santificação. Amém, amém. Que em nome de Jesus tenha ficado claro aqui para vocês aí de casa, né? Eu sei que o nosso tempo aqui não é tão grande para falar a respeito desse assunto, porque é um assunto realmente extenso e até muitas vezes até polêmico, né? Que divide muitas classes aí no meio evangélico, né? Nós vamos ouvir um louvor agora e em seguida a gente volta para a gente fazer a nossa despedida aqui com vocês. Que Deus abençoe e até logo mais.